Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra a situação no Hemocentro de Uberlândia. A unidade convoca doadores de todos os tipos sanguíneos para colaborar. A movimentação no cartório eleitoral para o cadastramento biométrico. A previsão é implantar o sistema tecnológico nas eleições deste ano. E a crise chega até as casas de apoio e de ajuda aos pacientes com câncer na capital do estado. Em Belo Horizonte, instituições filantrópicas precisam de ajuda e pedem socorro para a sociedade. E a nova lei sobre bullying e os reflexos nas escolas. Começaram hoje oficialmente as aulas nas escolas da rede municipal de ensino em todo o país. Mas em Uberlândia os alunos só retomam os estudos amanhã. O motivo, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, é que os professores e diretores participaram de reuniões pedagógicas. Já na rede estadual de ensino, as aulas já começaram e junto com o retorno alguns problemas como bullying. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o psicólogo Miguel Soares. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Eu estou satisfeito em estar aqui. É uma prática um pouco mais profunda do que a gente imagina, né, Miguel? Com certeza o bullying hoje é uma das agressões que mais aumenta em todo o mundo. A nível estadual, a nível municipal, a nível de país, a nível geral. Por quê? Nós temos aí, na verdade, uma condição multifatorial, social, econômica, as condições em que essas crianças, essas pessoas estão vivendo. O bullying, na verdade, ele é uma repetição de um comportamento gerador de dor, gerador de angústia, algum tipo de trauma, e isso leva a uma repercussão maior. Pode estar vindo de dentro de casa? Pode. Da comunicação pai, mãe, familiares, irmãos? Sim. Aquele pequeno que recebe todas as críticas e tenta reproduzir isso no meio em que ele está, em que ele tem uma condição? Pode. Mas o bullying, ele está sendo maior divulgado dentro das escolas. É dentro da escola é que nós estamos percebendo esse ponto. Esse comportamento. Esse comportamento, ele tem aparecido nessa categoria mais especificamente, mas acontece também no trabalho, acontece dentro de casa, acontece nos meios onde existe aí um volume de pessoas que tem uma convivência no dia a dia. Na rede social também? Na rede social, que é o bullying via internet, e que esse precisa ser tratado da mesma forma que se trata o outro. Mas como eu estou aqui no meu aparelhinho, eu posso divulgar, acho que o outro não está sofrendo nada, não está tendo nenhuma resposta emotiva. Então, na verdade, nós observamos o bullying mais hoje nas escolas, né? Mas ele não é só da escola. Ele está sendo reproduzido na escola e também sendo reproduzido fora das escolas. Agora a lei entrou em vigor na semana passada, né, a lei da intimidação sistemática, né, chamada de bullying, e determina aí uma série de coisas, uma série de punições, digamos assim. Como que o senhor avalia o caminho para se combater o bullying? Que é uma prática mais arraigada, né, Miguel? Eu vejo o seguinte, a lei 13.185, que foi aprovada no ano passado e entrou em vigor 90 dias pós, ela até que não está focando no algum tipo específico de punição. O que eu acho interessante, o que eu estou vendo na lei, é o direcionamento. É como nós precisamos olhar para essa prática que passa a ser uma agressão profunda, mas o mais importante é que tem-se agora um instrumento para, inclusive, debater dentro de sala de aula. Conversar. Virou lei, virou crime. Pode-se arrumar ou arranjar uma punição para isso. Então, mas será que é importante
já se falando da punição e se tratando desses jovens, nós arrumarmos mais uma punição? Para quem, na verdade? Para que vai servir punir tanto? Quando, na verdade, nós precisamos olhar o bullying numa situação que é uma disfunção comportamental, uma disfunção na comunicação, uma disfunção do relacionamento social. E é mais contextualizada, né? E tem a questão das crianças. Na sua opinião, o que desencadeia a criança querer agredir a outra verbalmente? Não só verbalmente, não. O bullying é fisicamente, moralmente. Sim. Né? Esse conjunto de pequenos fatores, pequenas observações que eu faço dentro de casa, da forma como todos os dias eu vejo o comunicador, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, como eu vejo as minhas relações sociais, como eu percebo isso via internet, como eu percebo isso via assistindo televisão, e não se debate essa situação. Então, quando eu saio e começo a observar que o menor, ele pode ser ofendido, maltratado, e ninguém fala ou acha isso engraçado, nós começamos a gerar um reforço desse tipo de comportamento. Ele sempre será reforçado quando alguém não tomar uma providência e aquilo começa a satisfazer essa criança, ou esse jovem que está ali. Então, os educadores hoje precisam ficar atentos. E educação aí nós não vamos falar só a responsabilidade da escola, mas do pai também, da família, que às vezes fecha os olhos para isso ou acha engraçado aquele tipo de comentário picante, que todos os dias ele é feito, ou na hora do jantar, ou na hora do almoço, ou dentro de casa, aquelas pequenas coisas. Eu começo a reproduzir isso também. Falando das consequências agora para a vítima de bullying, são muitas. E são muitas. E graves. E graves, porque quando eu sou retirado do convívio social, quando eu sou retirado da participação, porque eu sou agredido fisicamente, eu sou, não sou respeitado naquele momento em que eu possuo um defeito físico, em que sou negro, em que sou oriental, entendeu? Quer dizer, eu não sou aceito. Se eu não possuo qualidades que o grupo determina, aspas, né? E aí eu faço uma diferenciação. Então eu não sou aceito. Se eu apresento qualquer dificuldade, eu estou sendo visto pela dificuldade, não como um ser humano, como uma pessoa, e todos possuem dificuldades. Então, isso pode levar a uma exclusão. E essa exclusão, ela tem gerado hoje nos consultórios um comportamento emocional, levando à depressão, pessoas pensando inclusive em suicidar-se, tá certo? Quer dizer, é uma cadeia de procedimentos. Então, como resolver então isso? Conversando. E olhando não só para o agressor e como agredido, mas também para a plateia. Ah, isso aí é um ponto extremamente importante. Porque às vezes as pessoas querem corrigir. Transformar em vítima, ainda mais, aquele que foi agredido. Condenar o agressor. Ok, então nós já pegamos dois polos. Porém, o que nós precisamos também ficar atento é nessa plateia, porque existe uma plateia que as coisas estão acontecendo e está passando ao largo, ela não participa. Não é comigo, não é com meu filho, tá certo? Então, nós precisamos trazer isso para pontos positivos desse tipo de situação que está acontecendo e despertar e canalizar esse tipo de energia para as coisas positivas. A socialização, os debates, fazer rodas de discussão, de inclusão e não de afastar esses dois polos, incluindo o terceiro. Ok. Tá certo? Muito obrigada pela sua entrevista, Miguel. É um assunto que dá pra gente discutir muita coisa, mas em outra oportunidade a gente volta para conversar novamente. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Alô? Senhora,
Eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Prezando pela segurança de seus alunos, professores e técnicos administrativos no deslocamento entre um campus e outro, a Universidade Federal de Uberlândia oferece gratuitamente à comunidade acadêmica o transporte intercamp. As linhas circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica de segunda a sexta-feira. O embarque acontece no campus Santa Mônica e campus Umuarama, passando pelo campus da Educação Física. Fique ligado em nossos horários e não esqueça, sua carteira institucional é documento obrigatório para o embarque. Para saber como anda a movimentação no cartório eleitoral de Uberlândia pós o feriado de Carnaval, nossa equipe de reportagem foi até lá conferir e mostra agora para você. No cartório eleitoral, fila e mais fila. Um dos motivos seria o cadastramento biométrico que vem sendo feito desde o dia 22 de setembro. O recadastramento biométrico, ele consiste em se fazer um novo cadastro da pessoa, agora colhendo as digitais, a gente colhe todas as digitais dos 10 dedos da mão e tira uma foto da pessoa e aí todas as informações vão para o banco de dados da pessoa. Na hora de votar, a pessoa vai se identificar na urna eletrônica através da sua digital. É uma segurança a mais para o voto. De acordo com Márcia, a média de pessoas que procuraram pelo atendimento nesta semana foi de aproximadamente 800 por dia. O prazo vai até o dia 4 de maio, mas o cartório não pretende cadastrar todos os eleitores da cidade. Na realidade, a gente não tem pretensão de fazer todo o eleitorado, agora, antes da eleição, porque é impossível. Nós temos 470 mil eleitores em Uberlândia, é impossível fazer tudo até dia 4 de maio, que é quando encerra o prazo para se fazer título para essa eleição. Quem não fizer o recadastramento vai poder fazer normalmente após a eleição. A gente retorna, reabre o cadastro em novembro, aí a pessoa vai poder vir para fazer o recadastramento. Em Uberlândia existem 470 mil eleitores. Até agora foram cadastrados 41.243, o que representa 9% do eleitorado. Os eleitores dos distritos de Uberlândia também terão que vir até a cidade para fazer o procedimento, que não é requisito para que as pessoas votem neste ano. Apesar de poder votar ainda este ano com o tradicional documento com foto, a dona Silvânia chegou cedo para poder se cadastrar, mas mesmo assim teve que esperar muito tempo. A fila eu acho que é muito grande, porque o retorno do carnaval eu vim no intuito de que encontrasse pouca gente. E encontrei essa fila imensa. E se a coisa não está boa para ela, imagina para Letícia, que chegou mais tarde e está na fila, mas do lado de fora do cartório. A gente chega, a fila grande, chuva com sol, é um pouco complicado. De acordo com a chefe de cartório, parte deste problema pode ser resolvida de uma maneira muito simples. Para fazer o cadastramento, um fator pode ser importante para facilitar a vida de quem passa por aqui. É o agendamento pela internet. A fila ao lado, por exemplo, que está cheia de pessoas, as pessoas não agendaram. Esta onde eu estou, que tem apenas 3 pessoas, foi feito o agendamento previamente. Isso pode evitar muita dor de cabeça. O agendamento faz com que o eleitor seja atendido naquele horário que ele agendou. Então isso evita que ele pegue filas. Então basta que o eleitor entre no site do TRE e faça o agendamento dentre ali os horários disponíveis. Eudeir não precisou perder muito tempo. O agendamento foi feito dias antes e ele quase não precisou enfrentar a fila. Agendei uma semana antes. E agora vamos conferir como fica o tempo amanhã. Em Uberlândia, mínima de 20 e máxima de 30 graus e previsão de tempo nublado com pancadas de chuva. Veja no mapa a temperatura em outros municípios.
Mínima de 18 e máxima de 29 graus em Patos de Minas. A terça vai ser de tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva. Em Ituiutaba, a previsão para amanhã é também de pancadas de chuva. A temperatura deve variar entre 20 e 32 graus na cidade. Em Uberaba, tempo nublado com possibilidade de chuva para essa terça. A mínima prevista é de 20 e a máxima pode chegar a 30 graus. Mínima de 18 e máxima de 28 graus em Araxá. A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva à tarde. Após o intervalo, tem as ações de combate nacional contra a dengue e a situação do Hemocentro em Uberlândia. É já já. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Os sistemas de bibliotecas da UFO é composto por 8 bibliotecas nos campos de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Além de livros impressos e eletrônicos, o acervo é constituído por outros tipos de materiais, como, por exemplo, partituras, DVDs. As bibliotecas da UFO também oferecem uma série de serviços que são fundamentais para as pesquisas de todas as áreas do conhecimento. Os usuários podem contar com profissionais preparados para orientá-los a localizar o que precisam. Consulte o acervo e os serviços oferecidos no site www.bibliotecas.ufo.br. Lá também estão relacionados os endereços e horários de funcionamento de todas as bibliotecas. O Hemocentro de Uberlândia está com baixo estoque de bolsas de sangue e convoca doadores interessados a comparecerem ao local. A queda acentuada pode inclusive provocar o cancelamento de cirurgias. Pós-feriado prolongado, a movimentação no Hemocentro de Uberlândia recomeça, mas aqui o período de folia do carnaval significa queda no número de doações. Com 30% a menos, a distribuição para os 18 municípios e 40 estabelecimentos de saúde da cidade foram prejudicados. Alguns tipos sanguíneos estão em falta. Isso afetou principalmente os estoques de sangue dos grupos negativos. Então, O, A, B e AB negativos são os sangues que hoje estão em baixa, em falta nos nossos estoques. E para que o banco de sangue volte ao normal, é preciso atitude solidária, doação. É o caso de Antônio Aguimar, que já doou sangue mais de 30 vezes. Simplesmente para ajudar alguém, doar somente. É isso que eu acho importante, ajudar alguém. Né? Alguém deve estar precisando, eu ajudo. Instalado em Uberlândia, o Hemocentro recebe doações de pessoas de toda a região. Quem mora em Araguari, por exemplo, e quer ser doador, pode ficar atento à novidade. Em março, o posto de coleta da cidade vai funcionar. A notícia surpreendeu e agradou Vânia. Há mais de 8 anos, ela é doadora e a cada trimestre sai de Araguari até o Hemocentro de Uberlândia para cumprir a missão de ajudar o próximo. Muitas pessoas não têm como se deslocarem para cá e às vezes até o transporte municipal, né, que é bem servido, né, que inclusive faz parte do transporte municipal e a gente agradece, né, todo o apoio dado para salvar essas vidas. Antes do procedimento, uma triagem clínica para a segurança do doador e do sangue coletado é realizada. O telefone de agendamento e informações é 155. A crise chegou também até as instituições de caridade. Desde o ano passado, o número de doações caiu praticamente pela metade. A falta de ajuda financeira ou de produtos e medicamentos afeta diretamente a saúde dos pacientes atendidos. Dona Maria descobriu que tinha câncer na laringe e no esôfago há 1 ano. Passou por cirurgia e agora faz tratamento. Doméstica afastada, ela hoje recebe pelo INSS. A alimentação é toda feita por sonda.
E é graças a doações que ela consegue as latas de suplemento. Bom, ajuda bastante, porque quem não tem condição vai para eles, né? Aí eles ajudam. Você fica um pouco com medo de faltar o alimento? Fica porque ela precisa, ela toma 1.200 ml por dia. Então quer dizer que é 6 vezes ao dia, 22 doses de injeção na sonda. A ajuda vem dessa instituição social, aberta há 5 anos com o objetivo de captar recursos para ajudar pessoas com câncer e outras deficiências. A captação de doadores é feita pelo telefone. A casa é mantida 100% por doações. A Casa Bem Viver atende quase 150 famílias, fornecendo fraldas, alimentos e remédios. Mas desde outubro as doações caíram quase pela metade, comprometendo a saúde de quem realmente necessita da ajuda. Diversas vezes eles vêm aqui e não tem. Porque às vezes eles não ligam, né, primeiro para saber se tem, chega e realmente não tem. E quando chega e a gente tem, a gente passa a dividir, né, para que dá um pouquinho para cada pessoa, para que não deixe faltar mesmo. Só que tem faltado, já tem começado a faltar. Além de ter que dividir, está faltando. Dos 3.800 colaboradores, cerca de 800 não contribuem mais, reflexo da crise. O que tem acontecido quando vocês ligam para alguns dos colaboradores? Sempre a mesma coisa, ou eu estou desempregado, ou eu não posso ajudar esse mês, porque esse mês eu estou apertado, né? Eu tive que reduzir gastos dentro de casa, reduzir custo, e esse mês não vai dar para me ajudar. Dona Maria recebe auxílio da casa há 6 meses. O filho de 9 anos teve paralisia infantil e precisa de vários medicamentos, fraldas e suplementos. Por dia, os gastos ultrapassam os R$400. Depois que a gente conheceu a casa aqui, a Bem Viver, que teve um suporte maior, que aí não faltou leite para ele, graças a Deus. Nessa instituição que oferece abrigo para crianças e adolescentes do interior que precisam fazer tratamento contra o câncer em Belo Horizonte, a crise também chegou. As doações financeiras caíram 20% desde junho do ano passado e as doações de material e alimentos diminuíram 50%. Nós damos alimentação, hospedagem, transporte, às vezes custeamos os exames, passagens. E então, quando esse recurso deixa de vir, é prejuízo com certeza para o tratamento dessas pessoas. Nós atendemos aqui pessoas de vários municípios, inclusive de fora do estado. Temos crianças aqui do Rio de Janeiro, já tivemos crianças de Manaus. Então é muito amplo o nosso tipo de atendimento. Mara recebe a ajuda da instituição faz 3 anos. Ela é de São Francisco, a 500 quilômetros da capital. A filha tem câncer de linfoma e recebe todo o auxílio quando vem a BH fazer exames. Para mim tá vindo para cá, e se não fosse o lugar para ficar, assim, o carro, o transporte para buscar, para levar, né? Então era muito difícil. Então, graças a Deus, existe, né? A gente pede muito que as pessoas, apesar dessa crise financeira, que essa crise não atinja também o sentimento de solidariedade. Porque todas as crianças e adolescentes com câncer precisam dessa doação e elas não podem cair no nível da crise financeira também. A gente gostaria muito que as pessoas pensassem muito e continuassem fazendo as suas doações, porque isso é fundamental para o nosso trabalho. As duas entidades precisam muito da nossa ajuda. Para fazer doações para a Fundação Sara, basta acessar o site fundaçãosara.org.br. E para colaborar com a Casa Bem Viver, acesse casadeapoiobemviver.com.br. E o fim de semana foi marcado por um mutirão nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em Uberlândia, mais de 300 soldados do Exército foram convocados para ajudar os agentes de saúde a eliminar o mosquito inimigo. Hoje pela manhã, as casas e terrenos baldios do bairro Oswaldo Rezende foram alvos dessa guerra em benefício da saúde. Nas ruas de vários bairros de Uberlândia, foi aberta oficialmente a guerra contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e vírus Zika. Cerca de 300 agentes de saúde do Centro de Controle de Zoonoses, acompanhados por mais de 400 soldados do Exército, travam uma guerra contra o mosquito inimigo. Distribuída pela cidade, a estratégia da tropa é visitar casas, terrenos baldios, empresas. No bairro Oswaldo Rezende, por exemplo, este ferro velho foi um dos alvos dos combatentes.
Desde o mês de janeiro, a equipe toda é treinada para orientar a população a eliminar os criadouros do mosquito. Vale tudo para vencer essa batalha. E na capital do estado, as ações de combate à dengue também mobilizam a sociedade. Em Belo Horizonte, o mutirão começou com a turma da pintura, que deu uma geral no muro pichado do Centro de Saúde São José Operário, na zona leste da capital. Funcionários da prefeitura correram também para abaixar o mato do terreno. E a faixa da campanha subiu minutos antes da chegada do ministro da Fazenda. No posto, cercado de agentes de saúde, Nelson Barbosa lembrou que a adesão de todos é fundamental para enfrentar a disseminação do mosquito Aedes aegypti. Nossas estratégias estão focadas em 3 ações. Nós estamos em parceria com vários organismos internacionais, e principalmente no resto do mundo, tentando desenvolver uma vacina o mais rápido possível. Já foi feito um contato entre o governo brasileiro e o governo americano e vários institutos de saúde internacionais para tentar acelerar os estudos para o desenvolvimento de uma vacina. Mas isso leva um tempo. Enquanto esse tempo não chega, o nosso principal desafio, nossa principal obrigação como autoridades públicas é combater a disseminação dessa doença. E hoje isso é combater a reprodução do mosquito. Em terceiro lugar, nós também estamos prestando todo o cuidado às pessoas que foram afetadas pela Zika, tanto as pessoas que estão sofrendo das consequências da doença, quanto das crianças que eventualmente podem ter sido afetadas pela Zika. O governo federal também está ampliando suas ações nesse sentido. Não faltará recursos para o combate à Zika, para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Isso é uma prioridade nacional, esse é um esforço de Estado que todos nós estamos participando. A comitiva, que contou com militares do Exército, visitou 3 casas no bairro. Na primeira delas, Dona Sandra recebeu a camisa da campanha nacional contra o Zika vírus. Foi muito importante, né? A visita deles aqui na nossa região, para mostrar que a gente não está totalmente desamparado, né? Nesse foco forte que está acontecendo aqui na região. Na casa de Ana Lúcia, agentes de saúde verificaram vasos de plantas, garrafas e o banheiro. Nenhum foco do mosquito foi encontrado. Zelo de uma moradora consciente. A gente faz o possível para cuidar. E o vizinho, às vezes, acaba não cuidando. E, infelizmente, vai trazer o problema para nós. Então, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Então, eu não quero que aconteça comigo e também não quero que aconteça com o outro. Então, por isso, a gente tem todo esse cuidado. Segundo os agentes de endemia, 375 casos de dengue já foram confirmados na região leste de Belo Horizonte, foco da visita da comitiva ministerial neste sábado. Em toda a cidade, 2.455 casos foram confirmados. Não há registro de Zika e apenas uma confirmação de chikungunya, de uma moradora de Belo Horizonte que contraiu a doença durante uma viagem ao Nordeste. Segundo ainda informações da Prefeitura de Belo Horizonte, 100 mil casas já foram visitadas durante o mutirão contra o mosquito Aedes aegypti. A população tem recebido bem, nós temos parcerias com as igrejas, com os colégios, com as entidades de classe, inclusive com corretores de imóveis, para a gente ter uma entrada mais pacífica, digamos assim, em imóveis fechados. Não temos essa dificuldade de pessoal e de medicamentos para atender os doentes, né? Precisamos de presença maior do governo federal em relação a manter esse fluxo de medicamentos e de material necessário para matar a larva. Mobilização que só funciona se realmente todo mundo colaborar. Tomara que a gente não perca essa batalha para um mosquito. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook ou no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã.